pessoal, sejam todos bem-vindos. Serenamente está no ar. Primeiro amor, será que existe príncipe encantado? Hoje nós estamos aqui com a Ellen Vilas Boas, nossa convidada de hoje, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a experiência dela. E agora eu queria que ela se apresentasse pra gente. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, meninas. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estávamos ansiosas pela sua vinda, né? Obrigada pelo convite logo, né? Sim, obrigada por ter aceitado o convite, né? A gente queria que você contasse um pouquinho. Quem é a Ellen? A Ellen é uma mulher de 40 anos, que hoje casada, com 2 filhas, e em busca de uma cura mental, em busca da sanidade mental que foi perdida durante tantos anos. Eu falo que se eu conhecer alguém hoje, alguém que já me conheceu há muitos anos atrás, eu posso me apresentar tranquilamente de novo. Essa é a Ellen de hoje. Puxa. E a gente queria que você falasse um pouquinho pra gente desse trabalho que você agora se propôs a fazer, né? Eu sei que você é da área de saúde, né? Você trabalha com... Me ajuda a lembrar aqui, Eu Ellen. trabalho na regulação de um plano de saúde, né? Eu sou técnica de enfermagem. Tá. E me formei em administração hospitalar e trabalho numa operadora de plano de saúde, hoje no setor de regulação. E como eu estava te falando um pouquinho antes, né? Hoje eu me matriculei em psicologia, que vai ser um sonho realizado. Que linda! Seja bem-vinda! Ah, que legal! Então, conta um pouquinho pra gente desse projeto, né? A Ellen tem um livro, né, que ela escreveu, é o Reconstruir é Possível. E conta pra gente, quando foi que você pensou, né, em fazer esse livro, o que te moveu a isso? Eu queria entender um pouquinho, né, como é que você teve essa ideia de fazer isso, qual foi o teu propósito? Eu acho muito legal, porque assim, essa pergunta... Porque o livro, ele nunca foi um projeto. Nunca passou, até então não tinha passado pela minha cabeça. Eu não era escritora, né, enfim. E aí eu vivi tudo que eu vivi, e aí mais de 10 anos depois, numa sessão de terapia, conversando com a minha psicóloga, maravilhosa, a gente conversava muito, me deu esse insight... E eu fiquei com isso assim na cabeça, sabe? Porque quando tudo aconteceu, cada pessoa reage de um jeito, né? E na época eu fiquei quieta. Eu tive tanta vergonha, mas tanta vergonha. Eu achava a minha história tão bizarra que eu não tinha vontade de falar, entendeu? Então assim, tinha muitas versões da história pra lá, pra cá, e eu só fui sobreviver. Sabe, como se eu tivesse assim, catei minha bolsa, entrei no meu carro e fui embora. É a sensação que eu tenho. E eu fiquei quieta mesmo. Então eu acho que quando eu tive esse insight na terapia, né, quem faz terapia sabe, a gente tem muitos insights, né? Eu acho que o livro fez parte do meu processo de cura. Parece que meu marido, ele fala assim, você foi engraçada, porque você passou muitos anos calada e do nada você resolveu escrever um livro, né? Tipo, eu pus tudo pra fora, parecia assim que eu tava, sabe, abri a boca e as palavras saltavam, assim, sabe? Eu precisava colocar isso em algum lugar. E primeiro lugar foi pra mim, sabe, meninas? E aí, em segundo lugar, eu falei, eu acho que dessa forma eu consigo chegar em pessoas que eu jamais iria chegar se não fosse o livro. Em mulheres que precisam ver que é possível sair de um... Porque assim, hoje é muito mais falado, né? Há 10, 15, quase 20 anos atrás, ninguém falava. Ninguém falava. Não falava. Não sabia, não se ouvia nem falar de narcisismo. Nada. É novo, né? Abuso patrimonial, violência psicológica. Como se prova violência psicológica? Até hoje é difícil. Então, há quase 20 anos atrás, entendeu? Há 15 anos atrás, gente, a gente saía de louca, entendeu? Então, eu falei, a minha ideia é chegar nessas mulheres. Eu sou de uma comunidade cristã,
E eu sofri muito preconceito, né? E assim, mulheres da minha comunidade sofrem esse preconceito. Elas não querem sair muitas vezes porque elas se veem assim totalmente cercada por pessoas que não acolhem elas, entendeu? Por pessoas abusivas, desde o marido, familiares, enfim. E eu queria que o livro chegasse nessas mulheres para que elas pudessem ver que é possível, que existe saída, entendeu? O meu maior... E, assim, eu já recebi depoimentos muito lindos. E eu fico bem feliz que ele vá chegando mesmo, ele vai cumprindo o propósito dele devagarzinho, ele vai chegando. Eu queria aproveitar que você entrou nessa questão, né, da parte das comunidades religiosas, né? O que eu percebo é que existe muita gente que se interessa por isso. No meu Instagram eu gosto muito de falar disso, porque eu também, né, passei por a mesma situação que você, também sofri esse preconceito na pele. E quando eu coloco esse tema, eu percebo que existe muita gente que quer ler, quer escutar. Então, eu queria, assim, entender. Você acha que as crenças religiosas, elas são limitantes? Fazem as pessoas ficarem, às vezes, muito tempo sofrendo por medo, talvez, de uma retaliação, ou talvez medo de desagradar a Deus? Você enxerga dessa forma? Total, Vânia, total. Infelizmente, isso não traduz, né, Jesus, quem ele é, o amor dele, mas em algum momento isso se distorceu, né, e às vezes as tradições, os rituais, eles ficam mais fortes do que a própria pessoa de Jesus, e não deveria ser assim em momento algum, né, mas isso acontece, sim, infelizmente. E aí, sim, a minha primeira crise de pânico que eu tive na vida, que foi no meu processo de divórcio, foi em um momento que eu falei assim, começou a vir na minha cabeça assim, eu não vou mais ser abençoada. A partir de agora eu vou pro fundo do poço, porque Deus vai tirar a mão aqui da minha vida, porque Ele fala que eu não posso me divorciar, e eu preciso me divorciar, eu não posso mais viver nessa situação, e como vai ser? E aquilo assim... Sabe, aquele turbilhão na minha cabeça fervendo, com um monte de coisas. Tive a primeira crise de pânico pensando nisso. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Sim, as comunidades, infelizmente, é uma crença limitante de que a gente precisa aguentar. E isso vem, né, gente, das nossas famílias, da nossa criação, de onde a gente foi criada, né? Eu espero, né, eu falo que eu luto para que as minhas filhas cresçam entendendo que não é assim, né? Ótimo. Mas a gente veio de uma criação que foi assim, né? Que a gente não era para separar, era para aguentar tudo. Exatamente. Então, você vai ser o quê? Você vai separar, você vai ser o quê? Né? A gente fica totalmente condicionada a estar casada, e aí nisso a mulher vai aceitando, né? Apanha, violência psicológica e por aí vai. Por isso que eu vejo o quanto é fantástico, né, o trabalho que você fez de compartilhar com todas nós, né, a sua história, porque muitas vezes nós temos aquele preconceito em achar que um relacionamento abusivo ele acontece lá na esquina bem distante, né? E não, ele acontece em todos os ciclos, né? Eles acontecem com aqueles que têm PhD, que têm pós-doc, mas também acontece com aqueles simples lá do interior, né? Ele acontece independente da sua crença ou sua espiritualidade, né? E o que é a grande importância de tudo isso? É educarmos, né, psicoeducarmos a sociedade, né, buscar informação. E isso, Ellen, você foi fantástica no seu livro. Eu vou dar só uma leiturinha aqui, uma frasezinha, porque aqui você foi cirúrgica. Gente, olha, aqui vale a pena, viu? Você falou um pouquinho, só falando, eu comecei a ler o livro, eu estava mais ou menos no capítulo 6. Aí eu cheguei do consultório, já era mais tarde, mais ou menos já umas 10 da noite. Aí eu sentei no sofá e falei, vou ler mais uns 2 capítulos. Cadê que eu parei? Foi madrugada fora, até ler a última frase, né? Então, assim, a escrita sua é uma escrita muito acessível, é uma escrita envolvente, né? E como você trouxe um assunto tão
delicado, né? Um assunto pesado, mas de uma maneira tão suave, de uma maneira serenamente, né? E eu quero compartilhar com vocês, gente. Olha como ela traz uma narrativa nesse texto, mas ela também psicoeduca, que você fala vários assuntos. Olha que lindo. O abuso psicológico é aquele que destrói, que devasta, que deixa inexistente a autoestima da mulher, que a coloca numa percepção de não haver mais saída, né? Então, e é exatamente isso, né? Eles destroem nossa autoestima e aí depois de tudo isso, nós temos que enfrentar a questão social, né? Exatamente. Primeiro, obrigada pelo elogio do livro. Fico muito feliz porque foi, como eu disse, né? Eu não era escritora nem nada disso. Inclusive, ela perguntou. Ela falou pra mim, Vânia, ela era escritora? Sim. Eu falei, até onde eu sei, não. Não Mas mesmo. Agora sim. Sim. Eu falei, bom, eu quero escrever. Tive esse insight, né, na terapia. Falei, bom, vou escrever. Conversei um pouco com meu marido sobre isso. Ele me apoiou muito. E aí, assim, eu fiz um curso de escrita para poder escrever, então assim, qualquer elogio ao material, vou tirar um pouco do conteúdo, ao material, me deixa muito feliz. Obrigada. Muito bom. E com relação ao conteúdo, né, é tão importante falar sobre isso, porque é como você disse, eu me lembro de uma conversa com a minha terapeuta, que ela falou, Ellen, eu atendo mulheres aqui, eu atendo médicas, advogadas, professoras, donas de casa. E todas têm uma história. Se você sair para conversar, você vai encontrar alguém que passou ou que passa por isso. Você. Então, assim, infelizmente, e eu fico, gente... E é um script, né? É um script, E assim, eu fico muito feliz que hoje, olha que bacana... Esse vídeo vai chegar, esse podcast vai chegar em quantas mulheres, sabe? Então, assim, quanto mais informação, a verdade liberta, né? O conhecimento liberta. A pessoa vai falar, poxa, eu passo por isso, hein? Não é? E aí dá um olhar misericordioso sobre si. Exatamente. Porque é o que você falou. Eu me senti envergonhada da minha história. Né? E você começa invariavelmente a questionar o que eu fiz de errado. Exatamente. Por que eu vim parar nesse lugar, né? E você precisa sair e aí você precisa se reconstruir, sabe? E não é só falando em questões financeiras, materiais, mas, gente, há tantos anos que eu faço terapia e eu falo, não, agora deu, agora... Aí do nada vem alguma coisa, sabe? Quanto que custa? É um preço muito alto que a gente paga, entendeu? É um preço muito alto. Então, assim, a gente precisa sair. Não é fácil. E é uma coisa que a gente também não pode romantizar, Não sabe? pode romantizar. Ai, não, vamos sair. Não é fácil, gente. Não é. E tem mulher que não consegue mesmo. Sim. É filho, é guarda, porque eles ameaçam. Eu recebi um depoimento dela, a mulher falando pra mim assim, ela tinha uma condição muito boa de vida com ele, né? O recurso era dele. E ela falou pra mim, eu tenho 2 filhos, eu não trabalho. E ela falou, ele ameaça. Pior, ele é advogado. Olha só. Nossa. Né? É um cárcere. E ela falou, ele me ameaça com a guarda dos meus filhos. E aí, como é que você faz? Como é que ela faz? Ela vai sair? Ela não vai. Ela não vai. Ela vai demorar anos para sair. Todo um processo. Porque ela vai ter que ir ali, porque ela parou, maternou, entendeu? Ela vai ter que reconstruir primeiro a vida, o profissional. Quantos anos nós mulheres levamos para construir uma vida profissional, gente? Você tá entendendo? Não, o que eu tô falando é muito mais embaixo. A gente ainda mais. escuta, inclusive, de profissionais da saúde. Sim. Olha, escuta, eu acho que você tem que tratar. Eu escutei isso de uma familiar minha, que é psicóloga. Escuta, você precisa ver melhor se você não tem um mecanismo masoquista para permanecer nesse relacionamento. Então, assim, é pouco difundido. Zero acolhimento. Né? Zero acolhimento. Exato. Porque daí você já está fragilizado e vai escutar
uma pergunta dessa que, ok, a pessoa não teve intenção, Sim. mas para quem já está frágil, você vai agregar mais uma preocupação do tipo, Será que eu tenho mesmo? Será que eu gosto de sofrer? Por isso que eu repito relacionamentos tóxicos? Exatamente. É muito fácil você cair nesse lugar. Por isso que eu digo que, apesar de hoje muito mais se falar do que há anos atrás, a gente não pode romantizar e achar que é fácil. Não. E quanto mais a gente puder falar e ajudar... Eu já recebi questionamento assim, qual é a sua sugestão? Mas ali num direct de Instagram, eu falei, olha, eu preciso pelo menos entender a sua realidade para eu tentar te abrir os olhos de alguma forma, entendeu? Sim. Porque assim, eu não consigo te falar, né? Sai, vai, levanta, pega a sua bolsa e vai embora. Não é assim. Não é. A gente tem que entender a realidade de cada mulher. Gente, mas realmente não é fácil. Esse trabalho é muito importante que vocês estão fazendo. Eu recebi uma pessoa que falou para mim que ela descobriu, né? Na verdade foi assim, quando eu coloquei, né, a minha situação a público, né, porque eu também passei por isso, fiquei com medo de falar, mas eu achei que eu não devia ficar quieta, porque eu falei, não, eu preciso decidir o que eu vou fazer com a minha dor, porque é uma dor horrível, né, quando você descobre, e quando eu comecei a falar, começaram a me procurar, né, É isso mesmo. começou a aparecer um monte de gente. E aí, uma delas falou exatamente isso. Ela falou, eu sei que eu estou dentro de um problema igual ao seu, só que eu não tenho condições. Eu não tenho como sair, eu não tenho como me manter, me sustentar, tenho filhos, né? Então, é aquilo mesmo, pode demorar anos, né? E o que fazer durante esse tempo que você tem que ficar convivendo? Exatamente. Né? E vem também a questão da vergonha, né? Do medo. A gente se sente mesmo olhada diferente, né? Parece que você é a culpada. Uhum. Eu acho isso interessante. A pessoa que fez o mal para você é mais validado do que você, Sim. né? Você quer que eu te falo aonde ele mostra ali um arrependimento, né? Que tem uma grande diferença ali entre um remorso e um arrependimento, né? Mas ele faz aquela cena, ele manipula, porque o manipulador é isso, né? Sim. Quando ele perde ali o controle que ele tinha, então ele se coloca numa posição de vítima, né? E aí volta, ele atrai todos os olhares para ele, e aí é sobre a dor dele. Isso. Então, assim, nunca é sobre a sua dor. Nunca. É sempre sobre a dor dele. E aquilo, né? Eu quero ficar, ela que não me quer. Exatamente. Aí a Ela gente não ainda quer. passa por vilã. Por vilã. Porque aí a gente quer está destruir um arrependido. casamento. Exatamente. E dentro da comunidade cristã, isso pesa muito. Porque aí vem todo mundo, mas ele está arrependido. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Aproveitando que você entrou de novo, você vai abrir para mim? Você entrou de novo nessa parte da cristã. Todas vocês falaram que dentro da comunidade cristã é complicado, por causa da religião e tal. Eu queria que vocês quatro, como mulheres cristãs, deixassem mais claro como que outras mulheres como vocês são cristãs podem fazer para se livrar dessa culpa divina. Tá. Né? Porque assim, o Velho Testamento ele é muito duro. O Novo Testamento que é Jesus já não é tão duro assim com essa relação. Eu queria que vocês falassem mais disso aí, porque eu sinto que é uma coisa que segura muito a mulher. Sim. E assim, não é só segurar do filho, é uma culpa divina, É uma coisa culpa maior, né? maior, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais como se livrar dessa culpa. Sim. O que vocês querem começar? Bem, para mim, eu pego um trecho mesmo bíblico no qual o Senhor diz que eu tenho planos para vocês, planos de bem, planos de paz, né? E estar com a pessoa narcisista é tudo menos ter paz, né? É tudo menos ter alegria. É uma pessoa que ela vai tentar minar até a sua própria fé, né? Nós começamos a questionar nós começamos a questionar o mundo e cada vez vamos encolhendo, né? Então, reconhecer isso, né? Se você, mulher cristã, percebe que não está tendo essa questão da paz, da alegria, da felicidade, é buscar primeiro o quê? Conhecimento.
O conhecimento, ele vai transformar, ele vai trazer para você luz, né, diante dessa situação. Sim, eu também penso como a Clícia, né, quando você conhece a palavra de Deus e você busca na palavra de Deus um entendimento da situação, você percebe que a questão de você não poder se separar, porque eu acho que pega muito nisso, quando a gente fala de divórcio, a questão da paz está acima dessa questão de viver com alguém, né? Então, em 1 Coríntios 7,14, se eu não me engano, fala exatamente isso. Se você vive com uma pessoa descrente, uma pessoa que vai contra tudo aquilo que Deus pede, que você está livre para deixar ele embora, né? Então, nossa, quando você ouve, poxa, eu estou livre para deixar essa pessoa aí, e Deus está me validando, porque você não encontra essa validação na igreja, né? E não, gente, falando mal da igreja, tá? Exatamente. Porque são pessoas, nós continuamos na nossa comunidade, tá? Fica bem claro, nós não estamos aqui para criticar a comunidade, mas as pessoas que não têm preparo. Então, quando você ouve de Deus, olha, eu estou te validando, se essa pessoa está te fazendo sofrer, se essa pessoa não te dá paz, ele é um descrente, deixa ir, porque acima de tudo eu quero te ver bem. Então, eu me senti validada quando eu encontrei isso na palavra de Deus. E a culpa foi embora nessa parte, né? E eu, quando tudo aconteceu comigo também na minha história, eu lembro que eu tenho uma paciente que é cristã. Paciente, é muito legal, eu aprendo muito com paciente. E ela estava sabendo o que estava acontecendo, porque ela é advogada. E ela contou pro pastor dela. Ela é de Belém. Acho que eu nunca te contei isso. Não. Nem pra você. Ela contou pro pastor dela o que estava acontecendo. E esse pastor falou assim, eu posso falar com ela? Ele nunca fala com ninguém. Ah, você me contou. Te contei, né? Uhum. Então, nós abrimos uma chamada de vídeo e ele falou assim, pegando um pouquinho, né, da tua passagem que você falou agora, ele falou assim, 2 Coríntios, está escrito isso, isso e isso. E o que eu tenho para te dizer é que um pai jamais se agrada com o sofrimento de uma filha. Então você é livre. E naquele momento eu fui livre, eu me senti livre. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu tinha muito forte isso de não poder me separar. Era uma dor muito grande entre eu precisar me separar e o não conseguir por conta da igreja, né? E aí eu me lembro que tinha um amigo que eu ligava para ele. Eu sempre tive ele assim, eu olhava ele de fora, a gente era próximo, a gente trabalhava junto, né? Aí essa história tá mais detalhada aí no livro, né? E aí eu olhava como uma pessoa muito cristã, eu olhava ele no trabalho, nas coisas, e eu vi o quanto que ele era correto com tudo, né? E aí eu ligava para ele e falava assim, mas escuta, e se eu me separar? Como que vai ser? Deus vai me aceitar? E aí ele lia a Bíblia. Ele lia lá aquela passagem em Mateus, eu não me lembro agora o verso, e que fala, né? Que em caso de adultério, a mulher estava livre. Então, isso foi o que aconteceu comigo. Essa passagem foi a passagem que me deu paz naquele momento. Você veja que mesmo assim, era uma coisa assim muito... Assim, tô fazendo certo aqui pela lei. Não era uma coisa do amor, mas a minha cabeça era tão assim, fechada nesse sentido, que é como se eu precisasse ler ali no contrato, na Bíblia, que eu podia me separar, entendeu? Então ele lia essa passagem pra mim, e aí eu ficava tranquila, mas eu liguei diversas vezes. E ele lia a mesma passagem toda vez. Pra eu ficar tranquila em relação a isso, que, assim, me sentir mesmo em paz para poder me separar, falando da minha experiência, porque realmente a gente não tem muito acolhimento, infelizmente, na igreja. Eu acho que isso vem mudando, sabe? Mas na minha época, falando da minha experiência, eu não tive. A autoridade da igreja que eu chamei para me aconselhar, para conversar comigo, para contar o que estava acontecendo, foi o primeiro a me acusar, né? Ele foi o primeiro a me acusar e... Será que é isso mesmo? Será que você não fez nada de errado? Também, eu não tô aqui tirando a culpa dele, mas você também não tem culpa? Então, assim, eu saí daquela conversa devastada. Óbvio, graças a Deus, passou um tempo, ele me pediu perdão por essa conduta, né?
Só que assim, muitos anos depois, né? Ele me pediu perdão. Mas eu fico feliz, porque assim, ele reconheceu e provavelmente não repetiu esse erro, né? Mas na época, eu falo que eu realmente saí... Eu tive apoio de lugares assim que eu não esperava, porque dos lugares que eu esperava, que é a nossa base, que é a nossa certeza, eu não tive, né? Então, o que eu falo para essas mulheres que precisam sair? Busque ajuda, apoio, aonde for. Se você não está encontrando ali na sua comunidade, dá um passo para o lado, vá na comunidade vizinha, vá em outras pessoas, sabe? Vá com a sua amiga do trabalho. Né? Eu tive uma grande amiga do trabalho que ela foi assim fundamental. Ela praticamente pegou na minha mão e falou: vem cá que eu vou te ajudar. Então assim, busque ajuda. Se você não está encontrando na sua comunidade, não tem problema, depois você volta ali para sua comunidade. Entendeu? Depois você volta, porque não é sobre Deus, é sobre pessoas, né? Como você falou, é sobre as pessoas. Então assim, volta, depois você volta, você fica em dia com Deus, não tem problema. Porque a pessoa também tem medo disso, né, Ellen? Eu não posso ir para outra porque eu sou dessa comunidade. Imagina, eu vou procurar ajuda na outra. Não importa, gente. Não Assim, importa. aonde você consegue apoio. Aonde você consegue apoio. E assim, uma coisa que eu queria saber de você também, que foi o que eu senti muito. Você sente que te doeu mais o fato do que você viveu com essa pessoa, né, com essas pessoas, ou a decepção com... Porque eu falo assim, ó, a gente sofre 2 abusos, tá? Pra você entender o que eu quero te perguntar. O primeiro é com aquilo que acontece dentro de casa. E o segundo com a sociedade, né? A sociedade é uma máquina de moer mulher, tá? Eu enxergo assim. Infelizmente, ainda é assim. Porque eu penso o seguinte, se fosse o contrário, talvez a pessoa não estivesse passando o que eu estou passando. Talvez ela estivesse sendo apoiada, né? Mas como é uma mulher, como é uma... né? Já tem um outro julgamento. Então, assim, para você, te doeu mais o que você viveu em casa ou o que você sentiu da sociedade, da comunidade religiosa? Qual foi a hora que você se sentiu mais desamparada? Olha, Vânia, são muitas camadas. Então, falando de dor, sem dúvida nenhuma, foi o que eu vivi dentro de casa. Viveu. Mas eu precisava de cura, né? Eu precisava que alguém viesse ali e colocasse um curativo. E aí, eu descobri a segunda dor, entendeu? Não tive, e eu vou falar, não tenho. Depois de 10 anos, né, eu não sei exatamente quantos anos, 10, quase 15 anos, sei lá, que eu escrevi o livro, veio uma amiga minha e falou assim pra mim, mas tanto tempo depois, por que você foi mexer nessa história? Já estava enterrada. Então assim, aí eu virei pra ela e falei assim, quem que tinha esquecido? Pois é, né? Pra ela, né, já tinha sido enterrada, mas e pra você, mim, né? Como que você está? Então é disso que eu tô falando. Sim. As pessoas não ajudam. E tantos anos depois, é meu direito. A história é minha. Sim. Eu falo a hora que eu quiser. Exatamente. Se eu quiser escrever volume 2, 3, 4, eu vou escrever. Só que as pessoas não acham que a gente tem esse direito. Não acham. Infelizmente, a mulher, ela não é validada. E assim, a mulher é empoderada, é uma profissional de sucesso, é bem-sucedida, é mãe. Ela é uma leoa, mas ela é invalidada o tempo todo. Entendeu? E aí é dentro da comunidade, é por outras mulheres, que aí eu acho assim o pior de tudo, entendeu? Porque essa que era minha amiga, ela virou pra mim e falou isso. Tanto tempo depois você foi mexer nessa história? Então, assim, é complicado. Então, respondendo a sua pergunta, são muitas camadas. Você descobre a primeira dor e aí você vai descobrindo outras no caminho, entendeu? Eu acho que a decepção, né, Ellen? Porque são muitas, né? A primeira, porque você idealizou. Eu falo para as pessoas que me procuram que a gente idealiza também, né? Da mesma forma que eles idealizam, que eles querem a gente de uma certa forma, né? A gente também, quando você começa uma relação... Você também tem uma ideia do que aquilo vai ser de acordo com aquilo que você é, com a tua essência, com o que você aprendeu, com os teus valores, né? Você espera, com os exemplos que você teve. Então, eu acredito que você olhava também para essa pessoa da sua perspectiva, né? E depois começa a decepção, porque, peraí, não é, né? Não é nada disso. Então, assim, eu acho que essa dor da decepção também é terrível. É terrível.
a dor da decepção, e assim, muito nova, né? No meu caso, eu sempre gosto de falar assim, da minha experiência, porque, né, cada um tem a sua história. Então, falando da Ellen, da minha experiência, eu comecei, que é um outro crime, né? Comecei a namorar muito cedo. Então, gente, uma adolescente, hoje eu vejo as menininhas mais novas, né? Elas são muito intensas. É assim, né? E aí, era toda 100% idealizado, né? E aí, conforme vai acontecendo a primeira traição, e o que acontece? Eu acho muito como a nossa sociedade é tão doutrinada a fazer com que a mulher permaneça em situações assim, que a primeira vez que ele me traiu, quando eu tinha 16 anos, que a gente namorava, a minha melhor amiga na época falou assim, não conta pra ninguém, porque vocês vão voltar e você vai ficar com vergonha se você contar para outras pessoas. Que é onde a gente acaba validando eles e criando a imagem boa deles, porque a gente não expõe. O que meu cérebro entendeu nessa hora? Isso aqui é normal. É normal, né? Tem que ficar quieta. Fica quietinha, não fala. Isso é normal, isso vai se repetir, você vai aprender a lidar. Foi isso que ela falou uma coisa, meu cérebro entendeu outra. Né? Tipo assim, e isso de fato foi acontecendo, né? Foi acontecendo traições assim de repetição, eu perdoando, até o momento em que eu comecei a querer me livrar, porque demorou, viu? Não foi na primeira, na segunda que eu falei que eu... É isso que a gente queria saber, quando foi que você percebeu? Eu percebi antes de casar, e aí vem o outro julgamento da sociedade, porque casou. Ele colocou uma arma na sua cabeça pra você casar? Nossa. Gente. Entendeu? E eu falei, não, mas como se fosse... Porque ele passou por mais de um mês eu tentando terminar, e por mais de um mês eu ia trabalhar, ele já estava com o carro parado no meu portão. Gente. Eu voltava do trabalho, o carro dele estava no meu portão. Ele ia trabalhar, mas qual que era a sensação que eu tinha? Que ele ficou ali o tempo todo, né? Ele se programava para ele estar ali no horário que eu saí, no horário que eu voltava. Tipo assim, você não tem para onde correr. Na porta da sua casa, que é o seu porto seguro, eu tô aqui. Você não vai conseguir sair daqui. Isso, ó. Muito tempo. Muito tempo. Naquele momento, o que eu pensei? Eu não vou conseguir sair. Eu não vou conseguir sair. E aí eu me lembro que aí a gente conversou, voltamos, e dentro de mim uma tristeza que eu não sei expor em palavras. Uma tristeza dentro de mim, e eu lembro que eu cheguei na minha casa e falei para os meus pais, a gente voltou, teve uma festa lá em casa. Nossa, então a sua família também apoiava, né? Para eles, total. Você tinha que estar com ele de qualquer jeito. Total. Gente, será que não é nesse momento que você aprende a pedir desculpa pelo erro do outro? Porque a gente acaba sempre pedindo desculpas, porque eles não pedem. Porque está todo mundo comemorando e você tá triste... Exatamente, você fala, eu que errei, né? Exato. Eu que errei. Deve ser eu o problema, não é possível? Deve ser eu o problema, isso é muito profundo, né? Porque eu acho que a gente nem consegue fazer essa análise na hora, mas com certeza, inconsciente, é esse recado que tá ficando, né? Pede desculpa, pede perdão. Exatamente. Né? E você loucura. Aprende, por isso que tem o ciclo também, né? Você acaba pedindo perdão e vitimizando o agressor. Né? Fala assim, caramba, tá todo mundo comemorando. Fazendo festa. Será que tudo que eu vejo na minha casa, não sou eu que tô causando? Não sou eu que sou hipersensível? Exatamente. Né? Eu que tô errada. Eu que cutuco. Ele tem aqui já é mais estável, é mais velho, no meu caso, falando sempre da minha experiência, mas assim, eu olho hoje, conforme a gente vai conhecendo mais sobre narcisista e sobre não sei o que, ele roubava todas as cenas. Ele sabe assim, era o meu amigo. pra gente, agora, eu quero que você entre nesse ponto aí, das características. Né? O que você enxergou no teu relacionamento dessas características? Pois é, hoje é tão claro que eu falo, gente, como eu não sei? Conta pra gente, o que você via agora? Olha, por exemplo, hoje você já sabe. Hoje eu já falar. sei. Na época então a gente voltou nessas condições, eu totalmente infeliz por dentro, e aí era o meu aniversário, e aí no dia do meu aniversário ele me pediu em noivado, né?
Pronto, roubou a cena, uma característica Clara. clara Uhum. de narcisismo. Sim. Era o meu aniversário. E ele já E foi ele lá. já Atenção virou pra o ele. protagonista da... Poxa, eu tô fazendo uma coisa bacana. Exatamente. Aí todo Todo mundo mundo já acha ele o cara, porque ele foi, ele deu a aliança maravilhosa no dia do aniversário dela. Mas quem disse que eu queria aquilo? Naquele Gente. momento. E na frente de todo mundo, Na que você não frente podia de nem todo falar não. mundo. Exatamente, mas é isso, eles jogam dessa Sutil, forma. né? Eles Sutil. jogam dessa forma. É. Outra característica clara, teve uma traição que todo mundo sabia. Ele levava a pessoa que ele estava ficando na igreja e apresentava como amiga de um outro amigo do nosso círculo de amigos. Todos os outros sabiam, menos eu. Gente. Ele levava, ele me Que apresentou coisa. a pessoa, eu conheci. Ah, ela trabalha com fulano, ela é amiga do fulano. E de fato era. Certo. Ela é amiga do fulano, trabalha com fulano. E eu tô trazendo ela na igreja porque eu quero que ela estude a Bíblia, tal. E levou, era uma semana, levou ela vários dias, eu conheci. E eu fico olhando hoje e falo, meu Deus, que loucura. E todo mundo sabia, menos eu. Então você imagina, na época, uma menina ali de 17, 18 anos, quando eu descobri. Gente, onde vai parar a autoestima dessa menina? Gente, é terrível. Você começa a se comparar, você quer entender. Não, você não acha o seu Você não valor. sabe se você tem valor. Você não acha o seu valor. É terrível. É muito sério. Porque você fala, Olha só que exposição, que humilhação, exposição. que vergonha. Você sente que você não tem valor nenhum. Desprotegida. Totalmente desprotegida, entendeu? E isso foi antes de casar. E aí, por isso que quando eu digo que as pessoas depois falavam, mas você já sabia por que casou. Mas eu casei por causa dessa violência psicológica que já tinha começado. O ciclo da violência Ô, em si, Ellen, né? Exatamente. E me conta uma Exatamente. coisa, existia os momentos em que as coisas ficavam bem? Porque fala muito, né, no narcisismo do carrossel, né? Então uma hora você tá aqui sendo super bajulada, sendo bombardeada de amor e depois vem aquela fase, né, terrível que eles vêm, desvalorizam. Você também teve essas fases? Tive essas fases. Ele tinha uma profissão em que ele ficava muito ausente e com toda a vida paralela que ele tinha. Então fazia muito sentido toda a ausência. Então aonde ele compensava com presente, com jantares. E eu não vou mentir, não tínhamos uma convivência ruim. Não era uma convivência de briga, não era uma convivência de discussão, um clima pesado. Não, era uma pessoa agradável, não tinha briga. Não tinha, era tudo muito velado, era tudo muito sutil, entendeu? E aí eu nunca apanhei, mas ele já, no momento de euforia, bateu numa janela, quebrou a janela. Ah, sim. Aí ficou todo ensanguentado, o vidro todo estilhaçado no chão. A gente sabe, é um recado, né? É um recado. Não é você, mas pode ser. Exatamente. Né? Então, assim, são muitas coisas que vão acontecendo. Eu falo que que o livro poderia ter pelo menos o dobro do tamanho que ele tem, né? Mas é que eu realmente queria que fosse uma leitura rápido, fácil, só para sinalizar, sabe? Só para abrir o olho mesmo, né? Porque assim, se eu for detalhar, foram 11 anos. 11 anos. Foram 11 anos. Entendeu? E aí eu falo assim, que foram 11 anos e mais um ano após que eu tentei me divorciar e que ele dificultou até o último segundo. Que é uma característica também, né? De tudo. E você quer ver a cereja do bolo? Foi quando a gente divorciou, não teve jeito, né? Que precisou até o juiz no dia da audiência dar um chacoalhão nele ali, porque ali naquele momento ele ainda queria atrapalhar. E aí... Ok, divorciamos. O que ele fez? O narcisista ali, ó, perdi o controle, acabou. O que ele fez? Escreveu um e-mail
colocou até uma letra de uma música que fala: eu quero que você seja feliz, eu tô te libertando, vá. Aquilo que eu te falo. Porque o que acontece? Ele perdeu o controle. Então Sim. ali ele fala como se ele tivesse me deixando ir, e não eu que tivesse Exatamente. saído. É isso que eu ia te falar. Exatamente. Ele não imagina você descartável. Exatamente. Nem é exatamente o que eu ia falar. Exatamente. Eles fazem isso porque é inadmissível para eles. Inadmissível. Né? Imagina eu vou ser descartável. Eles controlam Eles o tempo têm que todo. estar Então, no até controle. naquele momento, é como se ele falar, né? É como não? Ele falou. Ele escreveu um e-mail que eu li, não respondi e bloqueei, né? E tipo assim, vai, eu tô te libertando, eu tô te deixando embora, né? E que não é nada disso. Não é nada disso. Não foi ele. Foi Mas ele, se você não né? está preparada, você entra nesse momento na dissonância cognitiva e começa Exatamente. a se sentir super mal. Ele me deu. Nossa, ele tá. Nossa, ele tá sofrendo. Ó, eu fui ruim até o final. Exatamente. Não é? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nossa, será que eu errei? Uhum. Plantando sempre a dúvida ali, né? Será que eu tomei a decisão certa ou não, né? Essa é uma característica. Sim. Olha, gente, realmente, esses dias eu até estava ouvindo um podcast que a menina faz uma pergunta e ela fala assim, mas ele é tão bom, não sei o quê. Ele é narcisista, sabemos. O que eu faço? Fico? No... Aí o apresentador fala, não tem nada que ele faça que te faça querer, assim, saber que você pode ficar. Não fica, sai. Sai. Isso é um ponto, sai. Né? É um ponto que muito importante, porque não tem cura. Isso, né? Isso é muito improvável. Porque vamos falar aqui, nós que atendemos pacientes, os narcisistas que nos procuram, eles procuram por quê? Ou teve um ultimato da companheira ou do chefe, né? Por causa do outro. Então, como que eu vou aprender a manipular para conseguir o meu objetivo, né? Então, não é aquela coisa genuína, eu quero mudar, eu quero transformar. Porque uma pessoa que se sente no pedestal, que tem que ser ali, né, aplaudido o tempo todo, ele vai ter um problema? Não. O problema sempre é o outro. Exatamente. E ele não muda porque é o ganho, gente. Sempre eles estão ganhando, né? Faz bem. É o modus operandi da pessoa. Né? Exato. É dele, não adianta. Então, assim, para você querer mudar alguma coisa na sua vida, você tem que ter alguma perda. Isso aqui não tá bom para mim. Tá bom para ele. Entenda isso, tá bom pra ele. É sempre sobre ele. É sempre sobre ele, não importa se você tá sofrendo. A única perda que ele vai ter é você, porque daí perdeu o suprimento. Mas aí ele pega outro, né? A outra vítima. Mas assim... Ele fica tentando, né? E é um comportamento, né, que ele tem. Às vezes eles vão, mas tentam voltar, né? Que ele olhou, né? O tempo todo ali, né? Esse 1 ano... que após o divórcio, assim, que eu me separei, né, chegou o dia em que eu descobri tudo e que dali não dava mais pra gente continuar, e aí eu tratei logo de contar pra quem eu achei que ia me ajudar naquele momento, porque eu tinha muito medo de enfrentar ele sozinha, eu não tive coragem de fazer isso, porque um ano atrás eu tentei, não com tudo que eu já sabia, mas eu já tinha um tanto de informação que já me dava uma base para me separar, entendeu? Mas eu tentei ali, só que eu enfrentei ele sozinha e foi a mesma coisa que nada. Eu pus ele para fora à noite, quando eu cheguei, ele estava sentado com o pé no sofá, validado pela minha família. Se nada tivesse acontecido, né? Coisa terrível. Entendeu? Então, quando eu soube... Aí passou 1 ano, né? Porque o tempo não brinca, né? Sim. Passou 1 ano. Quando eu soube de tudo, eu falei, agora não dá mais. Mas eu não enfrento ele sozinho de jeito nenhum. Aí eu corri e fui buscar suporte. Fui buscar suporte e falei, vocês vão... Aconteceu isso, temos provas, tá aqui, né? E vocês vão precisar me ajudar nessa conversa, porque... E aí sim, quando ele se viu... né, totalmente, não tinha mais, tinha que falar, porque não tinha mais, as provas estavam todas ali e tal, e eu não estava sozinha com ele, aí ele confessou, né, e aí desse dia, 1 ano pra frente, foi 1 ano que ele, nossa, me perturbou assim, fez de tudo que vocês podem imaginar, pra eu voltar com ele. Pra não me dar o divórcio. Tudo. O jogo mais sujo, assim, sórdido.
um ano, assim, de um inferno na terra mesmo que eu vivi para poder me separar. E até o último segundo ele tentou para que a gente não separasse. Então, assim, por isso que quando eu falo para vocês que a gente não pode romantizar, sair de uma situação dessa. Isso que eu queria que as mulheres entendessem, assim, que elas precisam ter consciência que elas estão na pior situação. Que realmente não é fácil, não vai ser fácil, vai ser uma luta, mas que é possível vencer. Só que não é fácil. Ela tem que se munir de ajuda, por isso que eu falei, se ela não tá encontrando ajuda ali na comunidade, ela dá um passo pro lado e ela vai na comunidade vizinha. Pedir, né? Pedir, Sempre pedir, falar, sempre pedir, porque vai ter uma mulher que vai ouvir. Sim. Vai ter as que não vão. Sim. Mas vai ter alguém que vai ter uma empatia, porque ainda mais hoje, que tá sendo mais falado, e conforme ela vai apresentando, a gente vai se chocando, porque, gente, é isso. A gente tem que ter ali a falada hoje em dia, a sororidade, a gente tem que entender, acolher. Não, mas ela precisa saber que vai ser uma luta das mais difíceis que ela vai travar. Sim, entendeu? Muito difícil. Solitária, muitas vezes. Solitária. Porque você não encontra. Muitas vezes você vai estar sozinha. E eu falo assim que... Gente, no meu caso, eu gritava. Gente, é absurdo o que eu passei, assim. É recente. Então, eu entrava, assim, no meu quarto e eu ficava falando sozinha. Eu falando pra Deus. Eu falava assim... Eu contava tudo. Sabe? Olha, mas eu passei por isso, por que aconteceu dessa forma, mas eu fiz tal coisa, por que sabe? Você começa a ficar sozinha, você começa a falar, e aquilo vai te libertando, entendeu? Por isso que eu falo, a gente precisa passar pelas coisas, não adianta você, é incontornável, né? Os desertos da gente são incontornáveis, você tem que passar, você vai sentir a dor, você precisa sentir a dor. Gerar um testemunho, dona. Né? Isso. Tem que ter essa parte, porque as pessoas não querem mais sentir, né? Então, peraí, eu tô sentindo isso, deixa eu pôr alguma coisa aqui no lugar. E você não cura, porque aquilo fica, que nem você falou, são 10 anos depois, e você ainda faz terapia. Não, isso daí é... Gente, a autoestima é uma vida construindo. É uma vida, gente. Sim. Aí passa mais tantos anos alguém destruindo. Então são muito... Pra você reconstruir. Exatamente, muito mais anos pra você ali conseguir... a minha amiga, minha melhor amiga, ela fala assim pra mim, que agora, né, depois de tantos anos, que às vezes eu tenho alguma situação que eu falo, eu falei mesmo, porque assim, eu preciso me impor, e ela fala, eu fico tão feliz de ouvir isso, porque você passou por tantos anos onde eu te olhava e eu falava, meu Deus, cadê a Ellen? Porque aquela Ellen que tinha resposta, que sabia o que estava falando, que tinha uma confiança, não existiu mais. Não existiu mais. As armas, né, da manipulação do narcisista é muito perverso, né? Você vê uma década aí enfrentando tudo isso. Eu digo que não são grades de ferros, né? Mas são ali algemas emocionais o tempo todo. Né? E se libertar disso, né? Porque a grande ferramenta dele é o quê? Nos isolar e nos calar. Porque essa é a via de saída. Exatamente. É quebrar o isolamento e pedir socorro. Exatamente. Fazer a gente... O que eu passava muito, gente, é aquela... Sabe aquela situação assim que parece... parece que ele faz pra você passar meio por louca, assim, sabe? Então fica você totalmente sozinha ali. Não é nada disso. E as pessoas, não é nada disso. Só você vê dessa forma, ele não é assim. Sim. Ele não é... Sabe? E ele, no meu caso, ele tinha uma postura... muito feia em relação a outras mulheres. Ele sempre passava com elas por mim, me apresentava, abraçava. Ele fazia questão que eu soubesse das mulheres. Entendeu? A agressão aí, era o tempo todo, o né? tempo Machucando, todo, né? Mas aí eu falo, como é que você prova? Porque ele não tá me batendo. Exatamente. Você que é louca, né? Eu vou no ML como, né? Exatamente. Tá criando história, tá inventando. No meu não caso, é bem assim essa história. Exatamente. Então, é muito duro isso, gente. Por isso que a gente não pode. Você fez muito bem em colocar isso no papel, sabe? Para eternizar mesmo, porque muita gente vai ter uma outra postura, porque a gente fica esperando do outro, né? E vai ter hora que não vai ter o outro, não. Você vai ter que tomar uma atitude. Mas é muito legal isso que você falou agora, porque ficou claro para mim que tem solução. Tem solução. Porque eu recebi, por exemplo, uma mensagem muito inusitada
em que ela falava, uma pessoa que era do nosso convívio lá na comunidade, naqueles anos atrás, né? Há anos atrás, ele conviveu com a gente como um casal, assistiu, viu o nosso divórcio acontecer, tal. Eu reconstruí na minha vida, ele não sei. E aí ela mandou uma mensagem pra mim, falando assim: Ellen, eu sinto muito. Juro. Me perdoa, me desculpa pelo que você passou e eu não vi. Essa pessoa... Nossa. É uma pessoa que era uma pessoa ali da comunidade. Tá, Uma entendi. pessoa ali da comunidade, não era Tá. um líder religioso, era uma Tá. pessoa ali que Que conviveu com a vocês, gente, viu tudo. conhecia a E história. que na época não me apoiou. Tá. A gente não era próxima. Sim. Ela né? reconheceu. Ela reconheceu, ela falou: me desculpa, eu li o seu livro e eu fiquei, assim, destruída de saber o que você estava passando, porque meio que eles ficaram do lado dele, Uhum. sabe? Sim. Teve, as pessoas é isso, cada um escolhe, posicionam, Se né? posiciona como É. quer, e tá tudo bem. E ela se desculpou comigo. Então, Bacana. por isso que, que eu falo que tem solução, Que por isso que as bom. pessoas precisam saber. Sim. Entendeu? É um podcast, é um livro, é um testemunho de alguém falando, porque a pessoa fala: poxa, eu não tive esse olhar, eu não sabia que ela estava sofrendo, eu julguei. Ela errou? Errou, mas ela vai errar de novo? Não vai. Sim. Nesse ponto, Não vai. Entendeu? Então é isso, a informação tem que libertar, o conhecimento tem que libertar. Hoje está sendo muito mais falado, né? Eu descobri o termo violência patrimonial escrevendo no meu livro. Eu não Bacana. sabia que eu vivia isso. Que bacana. Quando eu fui pesquisar, né, para poder colocar no papel, aí eu descobri que tinha um nome. Você entendeu? Você aprendeu muito eu também, aprendi. né? Não só com a tua experiência, mas buscando informações. Porque eu sabia o que eu pra passei, colocar. mas eu não sabia que tinha um nome. Você não sabia dar nomes. Exatamente, mas hoje tem. Uhum. Entendeu? Então aí a mulher lê, ela fala: poxa, então eu também vivo isso. Eu vivo aqui um abuso psicológico, eu vivo uma violência patrimonial. Entendeu? Então a pessoa vai falando: poxa, aí ela vai construindo Sim. o mapa ali da vida dela, aonde vai apontando para a saída. Sim, Entendeu? muito Então legal. é importante a gente falar. Uma coisa legal também... Ai, desculpa, fala, Clê. Pode falar. Porque, assim, é muito importante na sociedade, a gente vê a normalização de comportamentos distorcidos, né? Tá tão enraizado isso, até nós mesmos, vamos falar a verdade. Quantas vezes, às vezes, vem uma fala que é machista? Exatamente. Né? Uma fala inadequada, Sim. né? Aham. Então, assim, a informação, né? Podermos divulgar o trabalho que você faz, isso é fantástico, porque a pessoa, ela tá tão mergulhada ali naquele cenário que para ela é normal. É normal, né, ser ofendida, é normal estar no meio das pessoas e ele desfazer de mim, ter uma palavra dura, ou simplesmente a parede de silêncio e dias sem falar comigo. Sim. E cada vez o quê? A mulher vai se encolhendo, a pessoa vai se encolhendo cada vez mais. Exatamente. Tratamento de silêncio também é muito doloroso, né? Porque o narcisista, ele faz isso com a pessoa para que ela fique pensando o que é que ela fez De errado, né? de errado, então ela começa a ficar desesperada, querendo fazer algo para retomar, para ele voltar Aí ela a fica falar. ali mendigando, né? Ela fica mendigando. Uma desculpa, um negócio. Então, assim, gente, são vários mecanismos, né, que a gente vê que eles usam e que a gente não entende na hora, né, que tá vivendo. E uma coisa muito normal, não sei se você passou por isso, Ellen, é a pessoa dizer assim, você pergunta no desespero, escuta, mas o que que eu fiz? O que que eu fiz? Me fala, para eu poder me corrigir. E aí ele responde, eu não vou te falar. Eu não vou te falar o óbvio, você tem que saber. Nossa, sabe o que eu passava muito? Era assim, eu tava voltando do trabalho, aí eu recebi uma ligação. Onde você tá? Aí eu falava, indo pra casa. Eu tinha um trabalho na época muito certo de horário. Então sempre chegava no mesmo horário. Tô indo pra casa. Chegando aqui a gente vai conversar. Mas o que que eu fiz? Pronto, na sua cabeça Sim. já... Não, chegando aqui a gente vai conversar. Nossa, E eu falava, aí você já começa. taquicárdica. Meu Deus, o que que eu fiz? É, Sabe? você vai fazer um checklist. Exatamente. Né? Isso acontecia com frequência. Ou então, assim, eu acordava, tava ali me arrumando pro trabalho. Hoje eu vou ficar com o seu celular. Mentira. Gente, que absurdo, né? Eu quero ver que tipo de ligação você recebe. Porque naquela época não tinha WhatsApp, Sim. né? Não era como é hoje. Então eu quero ver que tipo de ligação você recebe. Quem fala com você durante o dia.
Gente, eu não fazia nada de errado. O que acontecia comigo? Me dava até náusea, um embrulho no estômago. Porque eu falava, meu Deus, quem vai me ligar? Ninguém vai me ligar, ninguém me ligava. Sim. Né? Tipo, minha mãe, minha amiga, mas assim, não tinha nada de errado. Mas naquele momento que ele falava assim, ficou me nervosa? Me dá o celular, que eu vou falar do seu celular. Ficou Ali nervosa. já me dava um embrulho no estômago, eu já chegava pálida no serviço. Minha amiga falava, que foi? Tá. Aí ela falou, calma, quem vai te ligar? Precisava um terceiro me pôr ali no... Fazer uma regulação comigo, entendeu? Pra falar, você não tá fazendo nada de errado, ninguém vai te ligar. Você vai à noite pegar seu celular de volta e tá tudo bem. Mas, entendeu? Então, assim, eles são muito difíceis. Sempre sobre isso, né? Nos colocar a No vítima lugar ali de culpado, né? sempre. Você leva ali aquela etiqueta de culpado, né? E aí também tem aquela narrativa, né? Você é assim e só eu... Você só vai dar certo comigo. Exato. Só eu te aceito. Ninguém vai te amar como eu te Ninguém vai amo. te amar como eu te amar. amo. Eu te amo apesar de tudo. Isso. Você nem tem culpa, você nem fez nada. Mas ele me ama apesar de Que tudo. privilégio, Apesar do que ele né? descobriu e você Olha não só. contou. Não é? Exatamente. Ele fica, né? Só eu vou te amar, você não vai... Por isso que também é tão difícil sair. Porque você pensa, muitos anos você com isso aqui, né? Tudo que eu passei por cima pra estar com você. Exatamente. Aí na sua cabeça tá aqui, nossa, mas eu não consigo sem ele, né? Eu não consigo viver sem ele. Eu não vou conseguir trabalho, eu não vou conseguir E no acolhimento, eu não passear, vou conseguir viver, eu não vou ter entretenimento, eu não vou ter nada sem ele. Porque ele passou anos construindo isso aqui sem que você percebesse. É verdade. Né? Como se ele fosse a fonte, mas não, né? O nutriente é quem é a vítima, né? E uma coisa que eu não posso deixar de falar pra vocês, meninas, pra quem vai ouvir esse podcast, né? Ajuda profissional. Sim. Porque a gente tem que ter ajuda ali da comunidade, do nosso meio, tem. Mas sem um profissional capacitado, você não vai conseguir. E aí você falou Você não legal, vai nem conseguir. todos os profissionais, eu sempre falo isso. Eu tive essa experiência também. Tem que ser alguém que esteja apto para lidar com esse assunto do abuso. Não tem que ser capacitado, Porque eu já tem que vi ser um profissional narcisista capacitado. enrolar psicólogo. Eles adoram manipular na consulta. Eles acham que é um eu erro, acho que né? deve ser até meio que frequente. Eles triangulam Sim. lá dentro do Sim. consultório e você sai de lá, eu acho que eu que sou narcisista. Sim. É incrível. Então, assim, tem que saber lidar, tem que ter vivência nesse assunto. Sim. Então, porque senão você fica mais confusa ainda, né? Então, também tem essa questão. É importante procurar alguém que esteja capacitado para tratar. E Ellen, não, você vai total. ser uma incrível psicóloga. Vai, que maravilhosa! Você já Com a passou sua por história isso, de vida. né? Pode ter Que certeza. legal. Eu acho que é a melhor coisa, né? A gente quando vive para passar para alguém, né? Não tem Quando igual. vive, a gente tem propriedade. Propriedade para falar. Exatamente. Lugar de fala, eu né? quero mesmo, eu quero poder ajudar. Eu quero poder ajudar, porque como a gente conversou aqui o tempo todo, não é fácil. Não é. São muitas camadas de ajuda que a pessoa precisa. É da família, dos amigos, é da comunidade, é do profissional, às vezes até medicamentosa. Fala aí, Claro, Clícia. entendeu? Aí a Clícia podia falar um pouquinho pra gente, né, fala Clícia? um Que é a pouquinho. nossa psiquiatra. Porque muitas vezes a gente pega, né, a vítima uma mente saudável e que com todo o processo ela acaba se adoecendo, né? Então essa vítima ela vai ter um transtorno de ansiedade, ela vai ter um estresse pós-traumático, né? Ela vai ter uma crise de pânico e isso vai o quê? Né? Gerando um adoecimento. Né? Então assim, o adoecimento da saúde mental ele tem a ver tudo com a nossa história de vida e essa história de vida e esse estresse crônico, ele começa a gerar um modo de funcionamento desse cérebro, né? Se nós pegamos estudos de pacientes que são depressivos e os que não são, os exames de imagem são diferentes, Olha né? só, Então que existe uma questão aí. Então esse ambiente, ele adoece o emocional, o físico, né? O nosso corpo começa a gritar. Então assim, Isso não pode ser doenças, ignorado, né?
isso, né? Doenças começam a aparecer, é o diabetes, é o hipotiroidismo, né? É uma alteração no ciclo da mulher e tudo vai adoecendo, né? O corpo começa a gritar, pelo amor de Deus, socorre aqui, que tem algo muito errado. Exatamente. Né? E buscar essa ajuda é fundamental, né? Porque porque o narcisista, ele é tão sujo que ele ataca em várias áreas, né? Então ele ataca ali na autoestima, mas ele também começa a afetar a questão familiar, né? Então tudo que envolve a vítima, ele vai cercando. E aí nós estamos adoecidas o quê? Em vários pontos, Em né? vários pontos, e isso não pode ser ignorado. Por isso que é um outro ponto também, que dentro das comunidades às vezes também tem preconceito, né? Porque aí às vezes fala que a pessoa tá doente, será que tá mesmo? Será que não é espiritual? Não é. Não é, Alguém gente. que passou por tantos anos de um relacionamento abusivo, ela tá doente, ela precisa de cuidado, e aí precisa de um psicólogo, precisa de um digo que quem entra num casamento e passa por isso, ele sai doente. Claro. A pessoa que entra num relacionamento desse, ele não tem problema nenhum, ele vai sair doente. Infelizmente. E para você recuperar isso, gente, são anos. Até porque tem um prejuízo no raciocínio crítico. Sim. Né? Então, a memória fica afetada, estou falando da vítima, a memória fica afetada, raciocínio crítico, atenção. Existe todo um prejuízo cerebral, né, Cris? Que demora... Quanto que é? Um ano depois do zero menos, contato? eu acho que um ano, Pelo né? menos. Pelo menos um ano. Depois do zero contato. Por isso que a gente aconselha não, né, se envolver com ninguém nesse primeiro ano, principalmente, porque a pessoa está totalmente vulnerável, né? Vulnerável, exatamente. E aí, você também tocou num ponto importante, porque aí a pessoa, ela precisa realmente buscar a cura dela, para daí sim se envolver, se relacionar, porque ela não está preparada. Ela não está preparada. E a vulnerabilidade, às vezes, é tanta que ela acaba aceitando, muitas vezes, um novo relacionamento abusivo. E aí, a gente tende a fazer, novamente, a repetir O mesmo padrão. o mesmo padrão. Então, é um alerta também que acho que precisa isso ficar. a gente precisa falar para quem está nos ouvindo, isso é muito importante. Não... querer colocar, né? Ninguém no lugar. Vamos primeiro se cuidar, vai não se é nem uma cuidar. questão de tempo. Vamos colocar assim, vá se cuidar. Quando de repente você achar que está preparada, aí tudo bem, mas vá se cuidar como porque isso é um grande erro, né? E a pessoa já querer substituir, porque não quer ficar sozinha, porque, medo, né? De ficar sozinha. Tá todo mundo namorando, meu ex já tá namorando. E eu não é não. que ele está namorando, é que ele sempre... Essa parte é legal, Lu. Seu ex. sempre namorou. Sempre namorou, tá? Exatamente. Você que achou que era a única. Exatamente. E aí é o seguinte, não é porque ele tem um relacionamento que você precisa ter. Tá? Ele é doente, Ele é né? doente. Não vamos parar de se comparar, né? Ele é doente, então você não se coloca nesse lugar. Primeira junto relação, com ele, né? a primeira relação, meninas, é com você. Exatamente. Não procura outra pessoa, procura você, porque você se perdeu. Exatamente. É isso. Tem que se encontrar primeiro, né? Para Vai depois se curar, querer colocar vai alguém na se tua tratar. vida. Claro! Né? Isso é muito legal de falar. E a gente também tem essa questão, quando a gente vê a pessoa com outra, né? Ou o homem vê a mulher Você só com tá vendo. Você Antes não via. Você Eu agora já vê. tava, Mas você começa a falar, puxa, o erro era eu era o problema, porque olha como tá feliz. E não é verdade. Mentira. Porque eles não são felizes, Não gente. são. Eu vou falar uma coisa séria. Narcisista não é feliz. Eles têm um vazio, um buraco tão imenso que não tem nada que preencha, né? Eles não têm nada que preencha. Então, essa felicidade é só fachada. É só fachada, né? São pessoas infelizes, que não têm autoestima. É até contraditório, porque fala, puxa, narcisista, né, o grandioso principalmente, você imagina uma pessoa bem resolvida, uma pessoa feliz, não é. E aparentemente né? Aparentemente aí dentro, aí já é outra história. Né? Né? Então, não se comparar, né? Muito bem colocado pelas meninas, vá se encontrar. Vá buscar tudo aquilo que ficou lá atrás, né? Tenta pensar quem você era antes, né? Eu falo que até as fotos da gente começam a ficar diferentes. A gente começa a tirar as fotos, é nítido. A tristeza no olhar, por mais que você esteja viajando, parece que você está bem,
quem te conhece Exatamente. sabe que você não tá. Uma das coisas que eu mais ouvi no pós, ali meses depois, conforme a gente vai retomando bem devagarzinho a vida, né? Você tá diferente, você tá com brilho no olhar, parece que você se resgata, né? Parece que você tinha um sanguessuga, um vampiro. Um hospedeiro, Aqui né? do lado, Um hospedeiro, exatamente. E quando você se Hospedeiro. liberta e volta, o cabelo fica mais bonito, a pele fica mais bonita, Sim. você tem um brilho no olhar. Eu acho que essa fase é gostosa, né? É muito gostosa, porque você tá liberta, você deita e dorme, né? A paz. No meu caso, às vezes eu queria dormir, tava cansada, e ele falava assim pra mim, vamos conversar. Eu falava, conversar do quê? E escolhem os piores momentos. Quer conversar na hora de dormir, na hora que você vai comer. Aí passávamos a madrugada toda conversando, aí quando dava... Ele ia bem mais tarde pro trabalho, e aí quando tava pertinho da hora de eu levantar, ele falava, agora você pode dormir. É muita crueldade, né? Eu falo que é cruel. Então você não tem isso, cruel. você tem uma boa noite de sono, Pois sozinha, tranquila. é. Como é que você não vai estar bem? Né? Com o passar do tempo. Então é muito importante a gente saber o nosso valor, né? A gente encontrar o nosso, resgatar o nosso valor, reconstruir a nossa trajetória. E não importa a idade, é uma coisa que também eu gosto sempre de falar, que às vezes tem senhora, né? Que falou comigo, mandou mensagem pra mim, senhora já, que falou assim... nessa altura da minha vida, eu falei, uai, mas não tá viva? Tá viva, né? Não tá viva, não tá bem. Sempre tem tempo, entendeu? Porque se a gente ficar preso nisso, sempre tem tempo. Então, assim, é importante a gente reforçar que dá para reconstruir, que dá para se resgatar, que dá para se curar. É um caminho longo? É. Mas que é possível, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho também, que eu vi no seu Instagram, né? Que tem os projetos que você... O Quebrando o Silêncio, que eu vejo que você sempre faz, né? Que é um projeto da comunidade, né? Que a gente participa. Eu vi que você tem trabalhado mesmo nesses projetos. Tem falado também do Agosto Lilás, né? Queria que você falasse um pouquinho brevemente sobre isso. E o dia 25 de novembro, que a gente comemorou recentemente. Esqueci agora o termo, que é sobre a violência da mulher, né? Que é para exterminar, né? Esse problema. Fala um pouquinho disso, se você tem trabalhado, né, nisso, nas comunidades. Eu sempre que eu recebo algum convite, eu vou para falar mesmo. Eu falo que, assim, falar para todo mundo é importante, mas eu acho muito importante falar dentro das comunidades cristãs. Bacana. Que é onde a gente tem muito preconceito, onde a mulher é muito vulnerável, tem aquela coisa de precisar ser submissa. E precisar se sujeitar ao casamento, ao marido, à família, tal. Não que a gente não precise, mas enfim, vocês estão me entendendo. Então eu acho muito importante, né? E a gente tem um projeto na Igreja Adventista do Quebrando o Silêncio, e cada ano eles escolhem um tema, e esse ano foi o tema do abuso, né, da violência contra a mulher, então a gente falou. E assim, eu acho que toda oportunidade é válida, né? Então sempre que a gente... É uma data que a gente como a gente fala do Dia das Mães, né? Tem uma data do Dia das Mães que não precisava. O Dia das Mães é todo dia, Dia dos Pais é todo dia. Então, é quase isso, sabe? Sim. Porque a gente só pega esse gancho para falar um pouco mais. Mas, na verdade, a gente tem que falar o tempo todo, né? Sobre isso e cada vez mais. E eu acho tornar esses termos mais explicativos, falar, isso é isso... Sabe? Isso aqui é isso aqui é isso, dá nomes. Para as pessoas ficarem cada vez mais cientes do que elas vivem, né? Então, acho que toda oportunidade é oportunidade. Legal. Bom, é uma pena, né? A gente já está finalizando. Sim. E eu queria falar um pouquinho aqui do livro, né? O Reconstruir é Possível. Um livro maravilhoso, né? Que a gente indica, né, Clícia? Super recomendo. Super Se você está na dúvida, É. se tem ou não, O único leia. problema é que você vai querer ler tudo num dia. Um dia só. E vai ser difícil. transformador, viu? Vai ser difícil parar. Então, Ellen, fala um pouquinho das suas redes, onde as pessoas podem, né, encontrar o teu livro e encontrar o teu material que você posta, ajudando as mulheres. Fala para elas. Lá tem o Instagram, Ellen Nóbrega Vilas Boas, que é o Instagram do livro. Lá tem um link também que você clica, ele redireciona direto num canal no WhatsApp. E aí você pode adquirir o livro e compra. Se você não precisa
compra para dar de presente, porque certamente alguém que você conhece precisa. Sim. E aí, para finalizar, a gente queria que você deixasse uma mensagem, né, para essas pessoas que estão assistindo. O que você queria falar? O que teu coração pede hoje para você falar? Eu queria só reforçar uma coisa que a gente já falou bastante aqui, que é possível. Pode parecer difícil, pode parecer que você não vai conseguir, mas você vai. Coloca na sua cabeça que você precisa sair, que você não merece ficar nesse lugar. Busque ajuda e saia, porque reconstruir é possível mesmo. Não fica um clichê, né? Sim. Mas é verdade, é possível. É possível. E olha, a gente preparou uma pequena lembrança para muito você, tá bom? Obrigada. Para que você lembre da gente, saiba que Obrigada. você agora tem mais 3 amigas aqui, Ah, tá bom? muito Que você Pode fazer você parte pode- da nossa rede de apoio, Isso. do grupo de mulheres. sempre isso, um que você prazer, pode, sempre né? um prazer. Depois a gente te manda também os nossos contatos aqui para Sim. você nos ajudar. E a gente quer deixar também para quem está assistindo, para que você possa acompanhar nosso trabalho, né? As nossas redes sociais são @serenamente.podcast no YouTube e no Instagram, @podcast.serenamente. Nós estaremos ali a cada 15 dias no YouTube com um material novo, com Sim. alguém aqui especial, assim como a Ellen, né? Trazendo aqui essa experiência maravilhosa, triste, mas que foi transformada agora em uma bênção, né? Que foi a produção desse livro. E que a gente possa aí se encontrar, né? A cada 15 dias no YouTube. E no nosso Instagram você pode acompanhar todo dia. Isso aí. Tá bom, gente? Muito obrigado, Ellen. beijo, Eu é que maravilhoso, agradeço, eu que viu? agradeço, meninas. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau.